Olá a todos, hoje dia 28 de março de 2023, estamos no Fórum de Discussões do Ciclo Gravídico Puerperal e Neonatal, e o tema que o professor Caio Prado, que é nosso parceiro já nesse núcleo, vai trazer hoje da aula, é um tema de extrema importância e eu gostaria de pedir que vocês participassem. Considerem nossa nota técnica, que dentro deste documento tem nossas caixas de hipertensão, tá bom? Considerem a prática do dia a dia para trazer as vivências. Nós sabemos que a questão da hipertensão na gestação são motivos do número elevado de eventos que resultam em morte, então, trazendo aí toda a didática e a importância do tema que o professor vai abordar hoje, eu gostaria de solicitar que vocês participassem dessa aula na discussão, tá bom? Então, o título que o professor Caio Prado nos traz hoje, Pacotes de Intervenção nas Síndromes Hipertensivas na Gestação. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua presença, que tenhamos uma excelente aula, a palavra é sua. Obrigado. Adriana, muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar entre colegas, poder compartilhar e trabalhando em conjunto para tentar reduzir cada vez mais a morte materna. A gente está dentro de uma realidade que, infelizmente, aí nos últimos anos, tivemos algumas desarticulações na rede que impactaram o aumento de óbitos maternos. E se nós queremos reverter esse quadro, a gente tem que estar atento a alguns temas principais, e entre eles, a hipertensão na gravidez. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para começar a apresentação. Foi aí para vocês? Sim. Tá bom, então vamos lá. Então, só me apresentando, meu nome é Caio, sou médico ginecologista obstetra, trabalho com medicina fetal, gestação de alto risco. Não tenho nenhum conflito de interesses com a apresentação, mas eu vou querer deixar claro aí quais são as minhas atuações hoje, porque uma delas em especial vai acabar impactando no conteúdo, tá? Eu atuo majoritariamente no SUS, no HC de Ribeirão Preto, no ambulatório de gestação de alto risco, entre eles o ambulatório de hipertensão na gravidez, na Mater, que é a maternidade de risco intermediário e baixo risco de Ribeirão Preto, atuo em consultório privado e sou consultor junto a esse projeto que chama Todas as Mães Importam, que é um projeto coordenado pelo Instituto Albert Einstein, em parceria com o programa MSD para Mães, tá? A maior parte do que eu vou abordar com vocês aqui agora à tarde está nesse documento. Quem quiser aí acessar o documento completo dos pacotes de intervenções nas síndromes hipertensivas, ele está à disposição. Esses pacotes eles foram desenvolvidos por uma equipe técnica de trabalho para uma realidade específica, mas eu fico muito tranquilo e à vontade de compartilhar, pois ele é implantável em qualquer outra realidade com as devidas adaptações, os devidos ajustes, tá? Então, o programa que a gente desenvolveu para a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, trabalhando em conjunto em instituições em Salvador e em Feira de Santana, e aí eu trago para vocês porque eu vou abordar coisas diferentes, tá? Eu vou trabalhar com vocês as condutas em si relacionadas à hipertensão, mas dentro de um contexto de utilizar pacotes de intervenções, e aí sim uma ferramenta diferente, uma ferramenta mais impactante, mais inovadora, e que pode ajudar aí em cada uma das instituições a melhorar resultados, ok? E também de fonte interessante aí de bibliografia para vocês, fica a sugestão de acessarem e puxarem os protocolos da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez. Foi atualizado agora no começo desse ano o protocolo de pré-eclâmpsia, tem também protocolo para as outras síndromes hipertensivas, tem para hipertensão crônica, tem protocolo para cuidado pós-parto, então já tem uma série de protocolos publicados baseados em evidências e adequados à realidade do nosso país. Ok? Então, feitos esses preâmbulos aí, esse começo,
Vou explicar para vocês o que é pacote, tá? Quando a gente se refere a pacote de intervenções ou pacotes de condutas, ou aí o termo em inglês bundles de intervenção ou bundles de resgate, nós estamos falando em um conjunto de condutas, tá? Essas condutas elas têm que vir com bagagem de serem baseadas em evidências científicas, não é simplesmente algo que eu tiro da cabeça, que me surge a ideia de, vou fazer isso, vou juntar isso aqui e propor, em que cada um dos componentes desse pacote, ele tem importância essencial para o sucesso da minha medida. Então, se eu estou trabalhando com um pacote para reduzir complicação, para reduzir mortalidade, eu vou escolher o conjunto de condutas para aquele tema, em que se eu deixar de fazer alguma desses itens do pacote, eu não vou atingir o resultado esperado. Então, se eu deixo de fazer uma das condutas, eu não vou conseguir prevenir óbito, eu não vou conseguir prevenir morbidade, ou vou fazer uma prevenção muito aquém do que seria possível se eu trabalhar todas em conjunto. Então, cada uma das condutas propostas no bando tem poder suficiente para impactar resultado. Esses itens do pacote, eles precisam ser objetivos, tá? Não pode ser cada item do pacote um fluxograma, cada item do pacote um subprotocolo, eles têm que ser um item que fique fácil de memorizar do que a gente está tratando. Eu posso até fazer detalhamento daquilo, de qual embasamento, mas o item ele tem que ser bastante claro e objetivo. E ele trabalha num conceito de tudo ou nada. A partir do momento em que eu fiz a identificação do meu diagnóstico, de que eu estou fazendo o disparo da conduta que deve ser feita daquele pacote, cada um dos itens do pacote precisa ser desempenhado, tá? Se algum deles ficar faltando, eu não fiz o meu pacote de intervenções e eu vou acabar tendo prejuízo no resultado do desfecho. Então, vamos lá para alguns exemplos que a gente já conhece de algum tempo do que a gente pode encaixar dentro desse conceito de bundle. Então, todo mundo que fez treinamento de trauma está lá acostumado com o conceito do ABCDE, via aérea, respiração, circulação, e aí assim vai. Se eu deixo de fazer algum desses itens do pacote, eu acabo impactando em óbito, né? Se eu simplesmente vou lá, identifico que o paciente está sangrando, e eu vou lá estancar esse sangramento, mas eu não checo via aérea, esse paciente vai a óbito por uma alteração de via aérea. Da mesma forma, o oposto. Se eu cuido da via aérea e descuido do sangramento do paciente, eu vou ter um impacto de diminuição da sobrevida. No caso do atendimento de infarto agudo do miocárdio, eu tenho aí o MONA-BCH, né? Eu tenho um pacote de condutas a serem tomadas que vão impactar na sobrevida. Então, se eu esqueço de fazer um antiagregante, embora eu tenha feito o oxigênio, embora eu tenha feito o nitrato, embora eu tenha feito todo o restante, mas se eu esqueço do antiagregante plaquetário, eu acabo que eu faço com que esse trombo acabe progredindo e piore o quadro clínico inicial. Então, cada um dos itens precisa ser desempenhado para eu atingir o objetivo final. Vocês também já viram, quem fez treinamento para distócia de ombros, de que no alço a gente tem lá o alerta, né? A gente tem toda a sequenciazinha do atendimento. Isso configura um bundle, um pacote de intervenção? Não configura, porque ele não é um conceito de tudo ou nada. Ele é simplesmente um mnemônico de um sequenciamento de condutas que podem ser tomadas, mas que eu não preciso tomar todas elas. Se eu, por exemplo, resolvi a distócia de ombro com uma manobra de McRoberts ou com uma mudança de posição da gestante, eu encerrei. Eu não preciso das outras condutas. É diferente do conceito do pacote em que eu preciso de todos. Vocês já viram em reuniões aqui nesse fórum discussão de hemorragia pós-parto, né, em que a gente tem checklists de fatores de risco, a gente tem checklists do sequenciamento de atendimento, em que eu estou falando de um checklist em que não necessariamente eu vou fazer tudo. Eu, por exemplo, eu vou iniciar o atendimento da hemorragia pós-parto, fazendo ocitocina, massagem uterina bimanual e o transamin, mas eu posso não partir para um derivado de ergo, eu posso não partir para um misoprostol, eu posso não partir para a sutura hemostática. Então, o checklist de hemorragia pós-parto, ele não configura um bundle. Por outro lado, eu tenho partes do atendimento de hemorragia pós-parto que eu posso dizer que seria um bundle. Então, se eu inicio lá expansão volêmica, eu inicio
ocitocina, eu inicio Transamin e massagem bimanual como uma forma de atacar a hemorragia pós-parto. Essas 4 condutas, elas são essenciais e necessárias para o início do atendimento, para o início do tratamento, e essas 4 configuram, sim, um pacote, um bundle. Mas o checklist como um todo, eu não posso configurá-lo como um bundle. E um cuidado também para não entender de que o bundle ele seja simplesmente um protocolo de condutas. Eu, às vezes, posso ter, dentro de um mesmo protocolo, variados bundles dentro dele, ou eu posso ter também um protocolo inteiro em que eu não consigo trabalhar um bundle. E aí eu fico aqui um convite para vocês, né, de reflexão. Todos nós trabalhamos em instituições que têm protocolos de condutas, e tem vários protocolos de condutas, não é um ou outro. Quantos de vocês já leram todos os protocolos disponíveis dentro da instituição, de cabo a rabo, do começo ao fim? Creio que a maioria não leu, tá? Mas se você tivesse a possibilidade de ter acesso a um material daquilo que é essencial para o início do atendimento, de coisas que precisam de intervenção rápida, ficaria muito mais prático para a gente garantir uma assistência de qualidade, sem necessidade de memorizar. O que foi o grande impacto aqui do ABCDE no trauma, né, no ATLS? Foi justamente transformar a resposta do profissional de saúde ao trauma em uma resposta medular, em que ele não perde tempo fazendo hipóteses diagnósticas enquanto inicia o sequenciamento do atendimento inicial. Ok? Então, para a gente trabalhar com os pacotes de tratamento relacionado à hipertensão ao longo da gravidez, vamos separar aqui em 4 momentos diferentes, tá? Eu vou separar pacotes de intervenção para a primeira consulta, lá na identificação da paciente para eu poder indicar minha profilaxia. Vou fazer pacotes para todo o pré-natal, em que eu vou ficar vigilante para diagnóstico e tratamento das doenças hipertensivas. Vou ficar sempre atento no cenário de urgência, para eu identificar e já iniciar meu pacote de intervenção para diminuir mortalidade aguda. E também vou pensar no período do pós-parto, nas consequências a longo prazo da hipertensão, da pré-eclâmpsia, para que seja reconhecida essas pacientes e que a gente possa fazer o segmento. Então, qual que é a minha proposta da atividade de hoje? Eu vou construir um primeiro pacote com vocês, mostrando as evidências que o constroem, tá? Para que isso sirva aí como um modelo, uma inspiração para que nas instituições de vocês identifiquem temas centrais que mereçam ou que possam ser abordados por pacotes, que faça sentido para a realidade de vocês. E nos outros pacotes eu vou simplesmente mostrar o pacote em si e a referência está naqueles documentos que eu apresentei para vocês no começo. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa antes da gente discutir hipertensão e os pacotes é a gente relembrar e memorizar quais são as síndromes hipertensivas que acontecem na gravidez. Então a primeira delas, hipertensão crônica, é aquela que surge antes da gestação ou que surge no começo da gestação, antes das 20 semanas. Tem a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é aquela que surge depois das 20 semanas, com aparecimento de proteinúria e ou associado a uma lesão de órgão-alvo. A hipertensão gestacional é aquela que também aparece a partir das 20 semanas, mas que eu não tenho nem proteinúria, nem lesão de órgão-alvo. A pré-eclâmpsia sobreposta ficou fácil da gente entender, porque é aquela mulher que tinha uma hipertensão crônica e que surge depois das 20 semanas, proteinúria e ou lesão de órgão-alvo. A eclâmpsia, a definição é simples, é uma convulsão, episódio convulsivo associado à elevação pressórica, e a síndrome HELP, ela é um quadro laboratorial das síndromes hipertensivas, em que ela junta hemólise, elevação de enzima hepática e plaquetopenia, tá? Eu tenho que ter os 3 em conjunto para dizer que é uma síndrome HELP, tá? A gente não fala mais em HELP parcial. Como vocês vão ver no próximo slide, aquilo que se chamava antigamente de HELP parcial, hoje ela se enquadra simplesmente como pré-eclâmpsia. Tudo bem? Percebam aqui que eu não usei o termo DEG, tá? O termo DEG é um termo que ele deve ser abandonado. A literatura não usa mais esse termo já há mais de 20 anos. Então, quem utiliza DEG, principalmente entre especialistas, está simplesmente demonstrando que não vem se atualizando lendo direto na fonte, tá? O termo DEG, ele é
deve ser abandonado, largado. Ele é tão ruim, tão desagradável de ouvir, quanto se você ir para um ortopedista e ouvir ele falando termos como omoplata, perônio, coisas totalmente desatualizadas. Então, quem trabalha com gestante tem que abandonar o termo DEG e passar a trabalhar com as definições dos nomes de cada uma das síndromes hipertensivas. Ok? Então, falando sobre a pré-eclâmpsia especificamente. Para eu definir pré-eclâmpsia, eu preciso de alteração pressórica, então serve tanto a sistólica quanto a diastólica, e que ela surja depois das 20 semanas. Caio, pode ser uma pressão sistólica de 140 e uma diastólica de 80? Isso fecha critério? Fecha sim. Pode ser um 13/9, fecha critério? Sim, também fecha critério. Mas lembrando que manguito adequado, técnica adequada, medição com a gestante sentada, em repouso, correto? E pelo menos 2 aferições para eu dizer que está alterado, tá? A exceção dessas aferições no intervalo de tempo seria no caso das pacientes com pressão de sistólicas acima de 160, diastólica acima de 110, em que minha reavaliação vai ser mais rápida no intervalo de 15 minutos para eu fechar meu diagnóstico. Se eu tiver em valores inferiores a isso, eu fecho o diagnóstico com 2 medidas alteradas, com intervalo de 4 a 6 horas entre elas, pelo menos. Ok? Para eu dizer que é pré-eclâmpsia, primeiro requisito, então, alteração pressórica. Meu próximo requisito vai ser o aparecimento de proteinúria, critério clássico aí. Como que eu avalio a presença de proteinúria na gestante? Proteinúria de 24 horas, se der maior ou igual a 300 miligramas, eu fecho o diagnóstico. Relação proteína-creatinina em amostra isolada de urina, maior ou igual a 0,3 ou maior ou igual a 300, a depender da unidade que o laboratório está trabalhando. Ou, no cenário de urgência, uma urina 1 com pelo menos uma cruz de proteinúria ou 30 miligramas por decilitro. Isso pensando em proteinúria, mas eu também posso ter lesão de órgão-alvo. Se surgir lesão de órgão-alvo, mesmo que eu não tenha proteinúria, eu também vou classificar como pré-eclâmpsia. Tá? E quais são essas alterações para eu fechar o diagnóstico? Plaqueta abaixo de 150 mil, creatinina acima de 1, TGO e TGP elevadas, edema agudo de pulmão, surgimento de sintomas de sistema nervoso central ou sintomas visuais, e lembrar da disfunção útero-placentária. Se eu tenho um diagnóstico de restrição de crescimento intrauterino ou restrição de crescimento fetal em uma mulher com quadro hipertensivo, eu vou classificar essa mulher como sendo uma pré-eclâmpsia. Ok? Cumprida a etapa da gente falar nos diagnósticos, vamos lá começar a gente discutir sobre os bundles e o porquê de falar em pacotes de intervenções. Então, vocês reparam aqui nessa tabela que aqui é o panorama dos óbitos maternos no país, tá? Até o ano de 2021. Vocês percebam que a hipertensão foi responsável por 11% dos óbitos, enquanto a hemorragia foi responsável por cerca de 6% dos óbitos. Se a gente fizer um resumo bem resumido, praticamente o dobro dos óbitos de hipertensão em relação à hemorragia. Mas quando a gente vai falar em incidência, em prevalência dessas alterações, eu tenho que a pré-eclâmpsia aparece em cerca de 4% das gestantes, enquanto a hemorragia pós-parto, ela aparece em cerca de 10%. Aqui a relação se inverte. Então, aquela doença que é o dobro da incidência tem metade dos óbitos. Aquela doença que tem metade da prevalência, ela tem o dobro dos óbitos em relação. Então, isso sinaliza o quê? Primeiro, que é uma doença que mata, é uma doença que é grave e que é uma doença que potencialmente vem sendo negligenciada nos cuidados do dia a dia. E daí a importância em a gente falar em pacotes de atendimento para que não se esqueçam aqueles pontos essenciais para a gente atingir. Certo? Então, falando nos pacotes em nível ambulatorial de assistência. Então, quem está aí na atenção primária, acende a anteninha, porque isso é importante da gente conversar. A gente vai ter 3 pacotes ambulatoriais para manejar a hipertensão dentro desses cenários propostos. Vou ter um para identificação e prevenção, um para diagnóstico e tratamento e outro para acompanhamento pós-parto. Então, vamos começar. Tá? O primeiro pacote, predição e prevenção. Como que eu previno pré-eclâmpsia, né? Como que eu chego na prevenção? Temos aí um conjunto de medidas, tá? Temos aí alimentação saudável, nós temos aí atividade física e nós temos medicações.
A alimentação saudável e atividade física, a gente deve primeiro partir do pressuposto de que é uma orientação de saúde universal que a gente deve fazer para todos os pacientes, independente de fatores de risco, mas ela tem um poder de prevenir a pré-eclâmpsia menor do que o tratamento farmacológico, o tratamento medicamentoso. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Quando eu falo em AS para prevenção de pré-eclâmpsia, eu chego ali nas revisões sistemáticas com meta-análise, e o que eu encontro aqui? Que se eu fornecer para as mulheres de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, AS numa dose de pelo menos 100 miligramas por dia, antes dela atingir 16 semanas de gestação, ou no máximo quando ela completar 16 semanas, eu atinjo uma redução de mais de 60% dos casos de pré-eclâmpsia dentro dessa população. Nossa, está valendo a pena, né? É uma doença que mata bastante, e eu consigo prevenir com uma medicação barata e prontamente disponível, certo? Então, temos aqui um bom caminho. Ah, mas, Caio, tem muito estudo diferente, você olha aí que alguns deles cruzam intervalo de confiança, não estou me sentindo seguro para a prescrição do AS. Então, vamos focar aqui só nos estudos de alta qualidade, tá? Então, quando eu foco nos estudos de alta qualidade com baixo risco de viés, a gente encontra que eu trabalhar com doses de pelo menos 100 miligramas por dia de AS, entrando com a medicação antes das 16 semanas, eu consigo ter um desempenho de pouco mais de 60% de redução da pré-eclâmpsia. Então, você vê, aqui seria 67% de redução, aqui em torno de 62%, eu tive praticamente a manutenção do alto desempenho do AS em reduzir a incidência de pré-eclâmpsia. É um baita de um negócio, tá? Então, a gente prescreveu o AS para mulheres de risco para pré-eclâmpsia, compensa, vale a pena. Tá? Ah, mas eu vou dar medicação para muita gente, cara. Eu vou fazer um monte de gestante tomar medicação, porque todo mundo aqui no meu posto tem fator de risco, eu vou acabar prescrevendo muito, eu não estou convencido de que eu estou trazendo benefício para a minha população. Olha aqui, pessoal. Se eu der AS para todo mundo, de cada pouco menos de 40 mulheres que eu prescrever AS dentro do grupo de risco, eu estou prevenindo um caso de pré-eclâmpsia antes das 37 semanas. Para cada 70 mulheres que eu prescrever o AS, eu estou reduzindo um caso de pré-eclâmpsia precoce, que são justamente os quadros mais graves. E se eu der de cada 30 mulheres que eu prescrever AS dentro da minha unidade para prevenção de pré-eclâmpsia, eu acabo impactando também nos fetos restritos, né, nos pequenos para a idade gestacional. Então, eu acabo também impactando em morbidade e mortalidade neonatal. Falando em mortalidade perinatal, olha aqui que bacana. Ó, se eu der AS, de cada 50 gestantes tomando AS, eu previno um caso de internação em UTI neonatal por mais de 14 dias, e para cada 34 gestantes tomando AS, eu reduzo um óbito neonatal ou um óbito fetal. Então, está mais do que demonstrado. Dar AS para mulheres de risco, eu tenho um baita de um benefício. Tá? O amiguinho do AS na prevenção da pré-eclâmpsia, quem vai ser? Suplementação de cálcio. Tá? Para as mesmas mulheres que têm indicação do AS, eu tenho indicação do cálcio. Quando eu prescrevo cálcio nessas mulheres de risco, eu tenho uma redução de pré-eclâmpsia da ordem de mais de 50%, de hipertensão de quadros hipertensivos com todo da ordem de 35%, impacto em redução de prematuridade, impacto em redução de desfechos graves como um todo. Certo? Então, vocês veem que a gente, com uma duplinha de AS e cálcio, eu consigo impactar positivamente no desfecho da gestação. E eu falei várias vezes para vocês, AS e cálcio para as mulheres de risco. Como que eu vou escolher, selecionar essas mulheres de risco? Então, eu tenho algumas estratégias possíveis, tá? Posso utilizar características maternas, posso utilizar a associação da pressão arterial média às características maternas, e posso acrescentar a característica materna, a pressão arterial média, um Doppler de artéria uterina e marcadores séricos, tá? O que vai me diferir aqui? Eu vou ter diferentes desempenhos do meu rastreamento e também diferentes custos e praticidade. Então, a gente precisa escolher uma estratégia que seja adequada ao nosso cenário. Eu vou ter cenários em que eu vou utilizar o máximo das armas que eu tenho disponível, vou ter cenário que eu vou usar aquilo que é mais acessível e mais facilmente implementável. Então, esse diagrama aqui, ó,
é baseado nas propostas do grupo da Fetal Medicine Foundation, do grupo do professor Nicolaides, em que ele mostra que se eu trabalhar somente com fatores maternos, eu tenho uma taxa de detecção de pré-eclâmpsia precoce de cerca de 50%. Então, usando fatores de risco, eu detecto um pouco mais da metade das mulheres que vão desenvolver pré-eclâmpsia. Na outra ponta, o teste completo, em que eu uso pressão arterial média, Doppler de artérias uterinas e os marcadores séricos, eu tenho uma detecção de 90%. O que significa isso? De todas as mulheres que vão desenvolver pré-eclâmpsia ao longo do pré-natal, essa estratégia detecta 90% delas. Tá? Então, eu tenho uma taxa de... eu consigo atingir mais, porém, com um custo muito mais alto. É fácil eu garantir dentro da atenção primária Doppler de artéria uterina para todo mundo? É quase impossível, né? A gente mal consegue garantir de que elas façam uma ultrassom com translucência nucal dentro da época adequada e com uma boa qualidade, quanto mais que tenha alguém treinado para fazer um Doppler de uterinas. Então, eu posso, dentro de um contexto de restrição de acesso a recursos tecnológicos, trabalhar com essas duas primeiras estratégias. Posso trabalhar com fatores maternos, posso trabalhar com fatores maternos atrelados à medida de pressão arterial média. Certo? E quais são os fatores de risco dentro dos antecedentes maternos? São esses aqui que estão nessa tabelinha da Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gravidez. Eu tenho fatores de risco considerados altos, então mulheres que tiveram pré-eclâmpsia em gestação anterior, ou que é uma gestação múltipla, grávida de gêmeos, trigêmeos, obesa, hipertensa crônica, com diabetes pré-existente, com patologia renal, ou com doenças autoimunes, ou uma gestação decorrente de reprodução assistida. Esses fatores são fatores de risco altos. E tenho fatores de risco moderados. É a primeira gestação da paciente, ela tem uma história de um familiar de primeiro grau que teve pré-eclâmpsia, mãe ou irmã, ela tem mais de 35 anos, ela tem uma gravidez prévia com desfecho adverso, que não é de pré-eclâmpsia, mas que pode se correlacionar, então descolamento prematuro de placenta sem uma causa, um recém-nascido com peso baixo ao nascer, tá? Tudo isso entra na nossa continha de risco moderado, ou intervalo de mais de 10 anos desde a última gestação. Como que eu uso isso se eu for trabalhar com o uso dos critérios maternos? Se ela tiver um único fator de risco alto, eu vou prescrever profilaxia para essa mulher. Se ela tiver 2 fatores de risco moderados, eu vou prescrever profilaxia para essa mulher. E aí começa a entrar as críticas, tá? Porque hoje tem sido, por exemplo, cada vez mais frequente a gente atender primigestas com mais de 35 anos. Então, aqui eu já tenho uma associação que vai ganhar a prescrição de AS de cálcio, tá? Mas eu estou selecionando mulheres de risco em que meu impacto da prescrição da profilaxia vai ter um bom resultado lá no futuro. Então, esse pacote de ambulatorial que eu vou apresentar agora para vocês, a gente criou um mnemônico que a gente chamou de IPIM, tá? Que vão ser os itens ali que vão compor esse primeiro pacote. Então, quais são os elementos desse pacote? Aplicar questionário de identificação de risco na primeira consulta. Então, no primeiro contato dessa mulher com o sistema de saúde para diagnóstico de gravidez, quem faz esse primeiro atendimento aplica o checklist de fatores de risco e registra no prontuário de que isso foi feito. O próximo item do pacote é identificar a paciente de risco no prontuário e cartão de pré-natal. Além de anotar que fiz o checklist, eu vou deixar claro no prontuário e no cartão de que aquela é uma mulher de risco para desenvolver pré-eclâmpsia. Por que isso, gente? Porque muitas vezes troca quem atende, a profissional que atende numa primeira consulta não é o mesmo que atende na segunda, profissionais saem de férias, outros profissionais atendem, paciente troca de endereço, vai para outro posto de saúde, ela sai com cartão de pré-natal para ser atendida numa intercorrência na maternidade que não tem acesso ao prontuário do pré-natal. Então, deixar muito claro, tanto no prontuário quanto no cartão de pré-natal, de que aquela é uma mulher que merece uma atenção especial. Identifiquei que ela tem risco, registrei bonitinho, bem com neon ali no prontuário de que ela tem um risco, eu vou instalar profilaxia com AS cálcio para essas pacientes, tá? Então, o profissional que já atendeu a primeira consulta já entrega a prescrição. Como que a gente organizou aqui na DRS de Ribeirão Preto? Essa triagem é feita por qualquer um dos profissionais que atende a primeira consulta, inclusive o enfermeiro
faz a prescrição do ácido cálcico dentro de um programa de saúde pública, tá? Então, no protocolo da DRS e também no protocolo do município de Ribeirão Preto, tem lá a previsão da prescrição universal para todas as mulheres que tenham fator de risco. Ok? Próximo item do meu pacote é identificar critério de encaminhamento. Não adianta eu fazer uma identificação de risco, eu identificar de que ela tem um risco, além do desenvolver a pré-eclâmpsia, ela já tem uma outra comorbidade, e eu continuar acompanhando sem ter o recurso para isso. Então, se ela tiver uma comorbidade que justifique de eu encaminhar para atendimento de nível secundário ou terciário, eu devo garantir esse encaminhamento nesse momento, tá? Lembrando que não se dá alta da atenção primária, a paciente que é encaminhada para o alto risco, para o risco intermediário, ela deve ser seguida em conjunto dentro da atenção primária. E o M do AIPIM, monitorar semanalmente a pressão ambulatorial, tá? Paciente que tem risco para pré-eclâmpsia, ela merece uma vigilância maior, porque se ela for dentro do grupo que eu não conseguir prevenir a pré-eclâmpsia, eu pelo menos com essa estratégia eu vou garantir de que eu vou identificar precocemente a elevação da pressão arterial. Posso fornecer uma curva para ela ir anotando, ela compra o aparelhinho e mede, ou ela comparece ao posto para medir, ou faz uma visita domiciliar para fazer a medição, ou faz um esquema de empréstimo de equipamento para medir. Então, implantar estratégias que favoreçam de ela monitorar semanalmente a pressão arterial. Então, vejam esse pacote que bacana que ele fica. Ele resume tudo que tem que ser feito dentro da primeira consulta, dentro de plano de cuidado para essa primeira consulta, em que se eu falhar em alguma dessas, eu não atinjo o resultado esperado. Porque, olha só, não adianta nada eu prescrever AS cálcio para uma diabética tipo 1 e não encaminhá-la para ser seguida com uma diabética tipo 1 que precisa de manejo de insulina mais agressivo. Não adianta eu identificar que essa mulher tem risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia e fazer simplesmente retorno mensal com medição de pressão só no dia das consultas e, às vezes, ela começar a subir pressão no intervalo entre as consultas e ter uma complicação por conta disso. Tá? E não adianta eu encaminhar pacientes com fator de risco para o pré-natal de alto risco se eu não prescrever a profilaxia para ela. Né? Então, é um conjunto de pacotes que todas as intervenções aqui são necessárias para eu atingir o meu objetivo desejado, que é lá na frente reduzir morbidade e mortalidade pela doença. Ok? Finalizamos esse primeiro pacote em que eu fiz a construção com vocês das evidências. Nesses próximos pacotes eu vou tentar ser mais objetivo. Eu vou simplesmente apresentar os pacotes pincelando os seus componentes. Então, pacote ambulatorial ainda para diagnóstico e tratamento. Criamos também um mnemônico para ele, que ele chama AIPIM-E. Tá? O que é esse AIPIM-E? Vamos em frente, vamos lá a conhecer esse pacote. Primeiro item é avaliar a pressão arterial e ganho de peso em todas as pacientes, em todas as consultas de pré-natal. Lembra que no melhor dos cenários, em que eu trabalhando com o teste completo da Fetal Medicine Foundation, eu detectaria 90% das mulheres que vão desenvolver pré-eclâmpsia, eu ainda com ele teria 10% que escapam. Se eu trabalho com a minha detecção só baseada em fator de risco materno, eu deixo escapar cerca de 45% das mulheres. Então, eu não devo fazer um cuidado pura e simplesmente direcionado para aquelas de alto risco. Algumas coisas eu vou ter que estar atento em todas as gestantes. Então, toda gestante em segmento de pré-natal, em toda consulta, ela tem que ser checada a pressão arterial, pesada e acompanhar como que está essa evolução de ganho de peso. Ok? Dentro do conceito do que? Mulheres com ganho de peso excessivo na gravidez, elas têm um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia. Às vezes ela não era obesa no início da gestação, mas ela começa a ter um ganho de peso acelerado e pode essa pressão acabar descontrolando. O meu I vai ser de identificar sinais de alerta. Quais meus sinais de alerta? Eu vou ficar atento para sinais que possam me direcionar para um aparecimento em breve de um quadro hipertensivo, ou que já me denotem possibilidade de eu estar diante de um quadro grave. Então, o que é isso? Vou ficar alerta para subida de pressão, mas esse é óbvio, se eu estou preocupado com hipertensão, eu ficar atento ao aumento da pressão, é uma coisa mais óbvia, mas eu também
devo ficar atento para aquelas mulheres que no segundo trimestre de gestação não fazem a redução fisiológica da pressão arterial. Comecem a reparar isso para quem ainda não fez esse exercício. Quase todas as gestantes vão começar a gestação com uma pressão arterial próxima do que ela era antes de engravidar. E ao longo dali, a partir de 12, 13 semanas, ela faz uma queda da pressão arterial, para depois das 20 semanas, 22, ela voltar ao patamar essencial. Se isso não acontecer, isso significa muito provavelmente que essa mulher não está passando pelos processos de vasodilatação da gravidez. Se ela não está passando por esses processos, é uma paciente com maior risco de evoluir para uma hipertensão no fim da gravidez, ok? Vou ficar atento ao ganho de peso, estou pesando toda a consulta, vou seguir as curvas de referência de acordo com a faixa de IMC pré-gestacional e ficar alerta também aos sintomas localizatórios, aparecimento de cefaleia, epigastralgia, sintomas visuais, para eu correlacionar o comportamento da curva pressórica. Devo pedir exames para diagnóstico e avaliação complementar. Então, aqui, aquela mulher que já desenvolveu o quadro hipertensivo, que eu fechei um diagnóstico de uma hipertensão crônica, que eu fechei o diagnóstico de uma hipertensão gestacional, eu tenho que fazer a investigação complementar para eu poder fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia ou de alguma das outras síndromes hipertensivas e dar o adequado encaminhamento. Não adianta eu querer esperar a paciente chegar na tensão secundária ou terciária, gente, porque às vezes isso vai demorar 3, 4, 5, 6 semanas. E eu preciso priorizar. Uma paciente com pré-eclâmpsia, eu preciso de um atendimento especializado mais rápido, enquanto que uma hipertensão crônica bem controlada com dose baixa de medicação, o meu nível de tensão ele acaba sendo menor. Tá? Então, o que eu vou pedir de exames como rotina mínima? Hemograma, TGO, TGP, bilirrubinas, creatinina, relação proteína e creatinina na urina ou proteinúria de 24 horas. Eu estou basicamente fazendo meu rastreamento para diagnóstico de pré-eclâmpsia, lesão de órgão-alvo. Posso acrescentar dentro dessa minha avaliação a desidrogenase lática, como um exame complementar para avaliar a hemólise, e um ultrassom com Doppler a partir das 28 semanas. Ah, mas é difícil de eu conseguir um ultrassom com Doppler na rede. Sim, a gente tem que batalhar para ter conquistas. Essa paciente com quadro hipertensivo, ela merece uma avaliação com Doppler, porque às vezes é a partir dele que eu vou diagnosticar uma restrição de crescimento. E às vezes vai ser diante disso, que ao invés de eu esperar uma vaga no alto risco daqui 3, 4, 5 semanas, que eu vou identificar uma restrição de crescimento com possível acometimento fetal, vou pedir ou priorização de vaga, ou eu vou tentar encaminhar via urgência para uma eventual internação hospitalar. Meu próximo item do pacote é impressão diagnóstica. Tenho os exames na mão, faço o meu diagnóstico final e registro isso no prontuário e no cartão de pré-natal. Quem for atender uma paciente com pré-eclâmpsia tem que saber que aquilo é um quadro de pré-eclâmpsia, tem necessidade de uma maior vigilância. Vou estabelecer medicação, tá? Vou entrar com tratamento baseado na curva pressórica. Então, quando que eu vou entrar? Baseado na minha curva. Se eu tiver uma pressão já mais elevada, já mais preocupante, aí você pode padronizar de acordo com a proximidade que você tenha das avaliações, o quando você vai introduzir baseado num nível isolado, tá? Mas eu vou basear na curva pressórica porque eu vou trabalhar com um alvo de tratamento. Se é uma hipertensão crônica, eu quero levar a pressão arterial para próximo de normotensão, para torno de 12,8. Se ela tiver um quadro de gestacional ou pré-eclâmpsia, eu quero mantê-la um tiquinho mais alta, sistólica em torno de 130, diastólica em torno de 85. Tá? Então, eu vou basear nisso a minha decisão de entrada de medicação. Minha reavaliação para ver efeito do antihipertensivo ou checar essa curva para ver se eu entro com antihipertensivo não pode ser daqui a um mês, gente. Eu tenho que ser retorno mais próximo. É no máximo, estourando em 2 semanas. Idealmente, em 1 semana para eu reavaliar e tomar minha decisão. Tá? E, se possível, tá? Isso aqui foi uma proposta que a gente fez lá para o contexto da Bahia, não necessariamente precisa ser feito em todos os locais, fazer um teste de fita urinária naquelas que não têm o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E o meu último item do mnemônico do pacote é o encaminhamento. Pacientes com pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional, elas devem ser encaminhadas. Elas precisam ser seguidas num serviço de referência. Ok? Então, percebam aqui que, de novo, eu construí um pacote que, se eu falho em um dos itens, eu acabo não atingindo o resultado esperado, o resultado desejado.
E eu posso aqui também, para exemplificar para vocês, tá? Eu posso complementar meu pacote, o meu bundle, com alguns fluxogramas para consulta da equipe profissional, tá? Então, olha aqui como que a gente organizou. No uso dos antihipertensivos, a gente trabalhou com o uso inicial da metildopa, que é a droga de escolha para início do tratamento. Inicia com uma dose de 250 miligramas de 8 em 8 horas e vai fazendo ajustes. A partir do momento em que eu introduzi antihipertensivo, recomenda-se o encaminhamento. Cheguei numa dose mais elevada da metildopa, eu vou trabalhar com uma segunda medicação, que aqui na nossa proposta é o uso do bloqueador de canal de cálcio. Pode ser nifedipina, pode ser amlodipina, e vou fazendo os respectivos ajustes de dose. E posso ser necessário uma terceira droga, que é um beta-block, aqui no caso o carvedilol, e aí tenho meus ajustes de posologia do carvedilol ao longo do tempo. É óbvio que aí vocês veem que a gente fez essa separação de que a função da atenção primária é introduzir, começar o manejo inicial, tá? Fazer os primeiros ajustes. Eu gostaria que essa mulher, essa gestante, já estivesse no serviço de referência antes de precisar da associação de um segundo antihipertensivo. Mas na vida real nem sempre isso acontece. E principalmente em postos de saúde que contem com o suporte de um ginecologista obstetra, eu estou justamente com um especialista no tratamento da doença. Então, ele deve sim começar o manejo antes dela chegar lá no alto risco, tá? Então, eu mantenho um segmento próximo até ela chegar no serviço de referência. Tudo bem? Terceiro pacote de intervenções é aquele último pacote ambulatorial que vem para o acompanhamento pós-parto. O mnemônico que a gente criou para ele é um pacote mais curto, chama IRA, ou IRA. Tá? O que é isso? Nasceu, eu vou devolver essa gestante da maternidade, na verdade agora ela é uma puérpera, eu vou devolvê-la para a atenção primária para continuar o acompanhamento. É primordial que o profissional que vai acompanhar essa mulher na atenção primária saiba que aquela é uma mulher hipertensa, porque às vezes ela saiu do posto de saúde sem estar hipertensa. Às vezes ela foi por um outro motivo para a maternidade. Às vezes ela foi para um projeto Nascer com tudo bem e ficou hipertensa depois que chegou no projeto Nascer. Ou ela foi encaminhada por um diabetes gestacional e desenvolveu uma pré-eclâmpsia em conjunto, tá? Então, eu devo devolver ao posto com uma contrarreferência detalhada, um relatório definindo que ela tinha uma doença hipertensiva e qual a doença hipertensiva dela. Lembrando também, muitas vezes os pacientes mudam de endereço e vão fazer o segmento pós-parto em um lugar diferente de onde fez o de pré-natal. O retorno dessas mulheres com hipertensão, ele deve ser diferenciado em relação às puérperas que não têm pressão alta, tá? Eu tenho que fazer um retorno na atenção primária dentro da primeira semana de pós-alta para avaliar como que essa pressão arterial está. Eu devo garantir um retorno em torno de 40 dias de pós-parto e um retorno com 3 meses de pós-parto. Precisa todos esses retornos serem com obstetra? Não. Eu posso, por exemplo, fazer uma primeira visita pós-parto com a enfermeira do posto, eu posso fazer a visita de 40 dias com o obstetra e a de 3 meses pós-parto com o clínico, o cardiologista ou com o médico de família. Tá? E recomendo que essa mulher faça o acompanhamento da pressão arterial nesses primeiros 3 meses de pós-parto. E o A do IRA é o ajuste de medicação. Eu vou pegar os medicamentos que ela toma e vou otimizar para um bom controle remoto, um bom controle pressórico no pós-parto. Lembrando que agora, na amamentação, eu já estou mais livre para o uso de inibidores da ECA. Né? Então, captopril, enalapril, ramipril, eu posso utilizar para ajudar o controle. Então, o IRA, ele é um mnemônico do IRA de alta. Vou dar alta para uma puérpera, é isso aqui que eu tenho que ter em mente. Identificá-la no encaminhamento, garantir que ela tenha retornos mais próximos e frequentes e ajustar a medicação. Ok? Finalizamos aqui os pacotes de intervenção no ambulatório. E agora a gente vai trabalhar com os pacotes de resgate, tá? Com o pacote de resgate que é para manejar as urgências e emergências hipertensivas. Então, vamos lá construir o nosso pacote. Qualquer gestante com mais de 20 semanas de gestação ou puérpera e que tenha um score de alerta alterado, e aí vocês veem que aqui eu já coloquei uma coisa nova, diferente, que não estava nos outros pacotes, a gente vai voltar nesse score de alerta logo na sequência, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, mais de 20 semanas de gestação, alteração no score de alerta e ou algum desses sinais, então,
pressão arterial sistólica maior ou igual a 110, acompanhada de sintomas localizatórios, ou acompanhada de convulsões, ou acompanhada de pressão sistólica maior ou igual a 160, ou diastólica maior que 110, ou síndrome HELP, eu vou partir para o meu bundle de resgate, meu pacote de resgate. Então, percebo, estou aqui falando desde uma mulher que tem pressão arterial elevada com sintomas, até uma mulher que tem uma pressão muito elevada sem nenhum tipo de sintomas, passando por mulheres que convulsionam ou que têm alteração laboratorial de síndrome HELP. Qual que é esse meu pacote de resgate? São esses 5 itens, tá? Aqui é um pacote bem direto e reto, depois eu vou detalhar um pouquinho. Eu vou funcionar um acesso, vou coletar os exames iniciais, vou iniciar o sulfato de magnésio na dose de ataque, seguido da dose de manutenção. Vou fazer o controle dos sinais vitais por conta do uso do sulfato de magnésio e vou reavaliar o score de alerta precoce 1 hora após o início da dose de ataque. Vocês viram aqui que no meu quadrinho eu tenho cores diferentes, né? O que são essas cores diferentes? São situações que vão demandar algum cuidado específico, tá? Então, no caso da convulsão, eu vou colocar a mulher fazer uma proteção de vias aéreas enquanto eu combato as convulsões. Aquelas que estão com uma pressão arterial sistólica ou diastólica muito elevada, além da neuroproteção de eu prevenir a eclâmpsia, eu vou trabalhar com antihipertensivos agudos para reduzir essa pressão, para levar a pressão até um objetivo de baixar 20% da pressão inicial ou chegar até próximo de 14,9, 15,10. O que é o tal do score de alerta precoce? Muitos de vocês devem conhecer a ferramenta do MILS, né? É um dos scores de alerta precoce que a gente tem disponíveis. Então, o score de alerta, eu vou trabalhar com pontuações de acordo com sinais vitais e nível de consciência da mulher, para dar pontuação, e mais importante do que o pontuar, é saber o que fazer em cima de cada um dessas pontuações. Então, não adianta eu simplesmente, minha paciente está com tanto de pressão, tanto de frequência respiratória, tanto de saturação, deu um score de alerta de 5, eu anoto no prontuário e fico quieto. Não, ele tem uma tomada de decisão na sequência. Eu vou reavaliar sinais a cada 30 minutos, eu vou acionar a equipe especialista, eu vou fazer a avaliação clínica e disparar o pacote de resgate pertinente para aquela alteração. Então, esse é o score de alerta, tá? Minha sugestão para todos vocês que trabalham em cenários de atendimento em gestantes com urgência é que implantem essa ferramenta. Ela auxilia demais em aumentar a sensibilidade daquela mulher com maior risco de agravar. Tá? Muitas vezes, você vai ver isso acontecendo. Mulheres que na classificação de risco usual que a gente faz no pronto atendimento é classificada como verde ou como amarelo, e na hora que você aplica o score de alerta precoce, essa paciente é triada para um nível crítico alto ou moderado, e aí muda minha resposta e meu tempo de resposta. Tá? Então, fica aqui uma outra sugestão de ferramenta para implementação. Então, detalhando o nosso pacote da prevenção e tratamento da eclâmpsia. Eu vou coletar exames laboratoriais. Quais exames? Aqueles que a gente conversou para diagnóstico da hipertensão. Eu quero saber qual é a síndrome hipertensiva que essa mulher tem. Então, hemograma completo, função renal, enzima hepática, bilirrubina e proteinúria. E já garanto aqui acesso venoso. Para que esse acesso venoso? Para eu fazer medicação, tanto para neuroproteção, para fazer o sulfato de magnésio, quanto, eventualmente, para eu trabalhar com antihipertensivo. Então, já de cara, fiz a minha identificação da paciente, faço a coleta de exames e já deixo acesso venoso. Parto para o sulfato de magnésio, vou fazer a dose de ataque. Qual que é a dose de ataque? 4 gramas endovenoso, corro isso lentamente, em 15 a 20 minutos, tá? Seguido depois da dose de manutenção. E aqui eu quero que todos vocês, todo mundo que está aqui acompanhando, perca o medo de fazer dose de ataque de sulfato de magnésio. Tá? Mulheres saudáveis não intoxicam com dose de ataque de sulfato de magnésio. Mulheres com insuficiência renal grave raramente intoxicam com a dose de ataque de sulfato de magnésio. Certo? Então, façam
Tem critério para uso do sulfato de magnésio, independente do cenário em que vocês estejam, seja atenção primária, seja UPA, seja dentro do hospital, na enfermaria, no centro obstétrico, onde quer que seja, inicie dose de ataque. Não há justificativa lógica e científica para retardar a dose de ataque de sulfato de magnésio para o momento em que essa mulher esteja já no leito monitorizado. Eu devo garantir a monitorização, mas como consequência do meu atendimento. Porque, às vezes, enquanto eu espero 15, 20, 30, 40 minutos por um leito monitorizado, essa mulher convulsiona. Enquanto eu espero o SAMU chegar para levar essa mulher da UPA para o hospital, ou da atenção primária para o hospital, ou para a própria UPA, essa mulher convulsiona ali na minha cara. E eu acabei de impactar risco de óbito dessa mulher. Então, não tem sentido retardar sulfato de magnésio. Dose de ataque do sulfato de magnésio não intoxica as gestantes. Feita a dose de ataque, eu parto para a dose de manutenção, ok? Faço como a dose de manutenção? Se eu for fazer endovenoso, preferencialmente em bomba de infusão a 1 grama por hora, se eu não tiver condições de fazer esse manejo endovenoso, eu posso partir para o esquema de Pritchard. O problema do esquema de Pritchard é uma injeção intramuscular profunda, com volume maior, que tecnicamente é mais complexa de ser aplicada. Tá? E aí eu devo ter o gluconato de cálcio prontamente disponível. Não precisa ter o gluconato aspirado na seringa, na beira do leito, mas eu tenho que ter a ampola de gluconato de cálcio prontamente disponível, caso ela desenvolva sinais de intoxicação após a dose de manutenção. Então, estamos lá na sequência, né? Coletamos exames, fizemos dose de ataque, dose de manutenção. O que mais que entra aqui no meu pacote? Vou seguir controle de sinais vitais. Vou acompanhar o reflexo patelar, vou acompanhar a pressão arterial, frequência respiratória, em intervalos de tempo sistematizados, tá? Pode ser a cada 20 minutos, pode ser a cada 30 minutos. Vou ficar de olho nos sinais vitais dessa mulher para antecipar risco de intoxicação. E aqui é importante que eu acompanhe a diurese, ou com uma sondagem vesical de demora, ou com uma coleta sistemática a cada 2 horas, né? Pedir para ela fazer xixi num potinho para eu a quantificar, porque como a excreção do sulfato de magnésio é renal, se ela tiver com boa diurese, ela está excretando magnésio, ela não vai intoxicar. E eu devo garantir uma avaliação de vitalidade fetal, preferencialmente dentro dos primeiros 30 minutos após o início da dose de ataque. Eu não devo ficar neurótico de fazer uma cardiotocografia nessas gestantes logo que eu estou fazendo a dose de ataque. O sulfato de magnésio, ele é depressor, ele provavelmente vai levar o feto a ter uma bradicardia, uma redução de variabilidade da frequência cardíaca, e eu vou ficar tentado a tomar uma conduta mais rápido. E não tem necessidade, tá? Não é o melhor momento para eu tomar essa decisão de conduta. Fiz o controle e a monitorização, deu 1 hora que eu abri meu pacote de resgate, recalculo o score de alerta. Melhorou o score de alerta? Ufa, eu estou com uma paciente em melhora. Meu score de alerta se manteve ou deteriorou, eu estou diante de uma mulher que está se agravando. E aí eu tenho que ser mais incisivo nas outras condutas, em transferência dessa paciente, em pedir priorização no transporte. E meu último pacote, meu último item do pacote é controle pressórico. A partir depois do sulfato de magnésio, eu vou usar a hidralazina ou nifedipina simples para o controle pressórico dessa mulher. Então, vejam, de novo um pacote. Adianta eu pegar uma mulher com pressão arterial de 220 por 140, fazer a dose de ataque de sulfato de magnésio, não fazer manutenção e não fazer o antihipertensivo? Não adianta. Vai passar o efeito da dose de ataque, ela vai voltar para o risco de convulsionar ou de fazer um AVC pela pressão extremamente deteriorada. Adianta eu fazer dose de ataque e manutenção e não verificar sinais? Eu estou correndo o risco de essa mulher complicar, fazer uma intoxicação e passar despercebida. Então, esse é o pacote de resgate para eu trabalhar a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia ou a iminência de eclâmpsia. Ok? Posso complementar o meu pacote com fluxogramas. Lembra que a gente comentou sobre isso em outro item? Então, vamos lá. Fiz o meu bundle de resgate, né? Identifiquei que essa mulher tinha indicação do bundle de resgate, que tinha indicação de fazer o sulfato de magnésio, dose de ataque, manutenção, exames, vigilância, fazer hidralazina, tudo. Vou avaliar a consequência. Então, se eu já estou dentro de um cenário de maternidade, dentro de um hospital, meu direcionador aqui da conduta vai ser idade gestacional.
Estou numa idade gestacional antes das 34 semanas, vou avaliar a condição materna e fetal. Está todo mundo bem? Está todo mundo estável? Eu vou tentar manter tratamento clínico para ganhar tempo de maturidade fetal e resolver numa idade gestacional mais oportuna. Aqui, mantendo essa mulher internada sob vigilância. Vou fazer corticoide, né? Eu quero ter uma maturação pulmonar fetal para melhorar o desempenho dessa criança ao nascimento. Estou com uma condição materna ou fetal que não é estável, estou sob risco, continua deteriorando o score de alerta, ou o feto está com alteração de vitalidade, aí eu vou trabalhar com uma interrupção da gestação pela via mais adequada. Ok? Sempre que possível, aguardar um pouco mais de tempo do sulfato de magnésio para interromper a gestação. Por quê? Eu evito os efeitos colaterais da dose de ataque, né, em diminuir contratilidade uterina, em alteração respiratória ali na sequência, e eu promovo uma maior neuroproteção fetal, né, principalmente abaixo das 32 semanas. Ah, mas a paciente está deteriorando muito rápido, a pressão está ruim, ela convulsionou, ok, resolva a gestação. Mas se eu tiver condições, aguardar um pouquinho mais de tempo. Tá? Se eu tenho suspeita de descolamento de placenta, não tem discussão, eu parto para a resolução imediata, esquece a neuroproteção. Ok? Estou com mais de 34 semanas. Eu vou propor a interrupção pela via obstétrica mais adequada em idade gestacional oportuna. Preferencialmente via vaginal, tá? Se eu estou com uma gestante estável e tenho principalmente um colo que já está um pouco mais favorável, vou trabalhar com uma indução de trabalho de parto. Se as condições maternas e fetais permitirem, mesmo com colo uterino desfavorável, é possível fazer preparo de colo com misoprostol ou sonda de Foley ou com um balão de dilatação. Se eu tive de deterioração materna ou fetal, me justifica com colo desfavorável de eu partir para uma cesárea, tá? Estou preocupado com as condições maternas ou condições fetais ou ambas. Ao invés de eu induzir, ter o tempo da indução, eu parto para a resolução via alta para garantir celeridade na resolução. E quando que vai ser o momento? Se possível, segurar até 37 semanas, quando a paciente não tem outros sinais, sintomas de gravidade, ou as condições fetais permitam, tentar levar até 37. Eu não tenho tudo redondinho nessa gestante com pré-eclâmpsia, eu vou interromper a qualquer momento a partir das 34 semanas. Ok? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Vou encerrar aqui com duas frases que eu considero importantes. Todo o sistema é perfeitamente desenhado para obter os resultados que obtém. Essa frase é de um dos diretores do Institute for Healthcare Improvement. Esse é um instituto que trabalha muito com o conceito de pacotes de intervenção, e a mensagem disso é: não adianta eu querer obter melhores resultados fazendo tudo exatamente igual eu sempre fiz. Para eu mudar meus desfechos, para eu qualificar, para eu capacitar a minha equipe, eu tenho que sair para fora da caixa e pensar um pouco diferente. E aí a minha proposta hoje é que a gente olhe para os pacotes de intervenção como uma nova estratégia, uma estratégia diferente de abordagem, para que a gente colhe esses resultados. E aqui outra frase do Mahmoud Fatala, foi um presidente da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, de que as mulheres não estão morrendo de uma doença que não tem tratamento. Elas estão morrendo porque as sociedades ainda não tomaram a decisão de que a vida de cada uma dessas mulheres vale ser salva. Então, a gente está perdendo mulheres para pré-eclâmpsia porque a gente está negligenciando a profilaxia, porque a gente está negligenciando o tratamento, a gente está negligenciando os cuidados enquanto ela aguarda acompanhamento, estamos negligenciando cuidados nas urgências hipertensivas e estamos negligenciando os cuidados pós-parto. Tá? E para finalizar de vez, convido todos, a gente vai ter uma jornada aqui da Mater em Ribeirão Preto, presencial no dia 6 de maio, uma programação muito voltada para atendimento materno-infantil e cirurgia ginecológica, e está disponível a programação completa e as inscrições no site. Eu coloquei aqui o QR Code para quem quiser ter mais informações e até se inscrever. Certo? Obrigado e estou à disposição aí para a gente trocar ideias e discutir sobre o tema. Professor, muito obrigada.
as parabenizações já estão sendo inseridas no site. Eu tenho uma pergunta. Em relação ao esquema Pritchard para manutenção, a gente tem tido muito questionamento dos profissionais em relação à dosagem, né, e administração intramuscular das 5 gramas de magnésio, porque eles totalizam 10 ml, né? Então, tem um questionamento aí pelo volume e aporte que seria administrado no glúteo. Então, gostaria que você trouxesse isso para a gente, da questão de administração profunda e até da própria divisão da dose. Por favor e obrigada. Certo, Adriana. O esquema de Pritchard, ele sempre levanta essas discussões, essas dúvidas, tá? Eu confesso que eu, pessoalmente, não gosto do esquema do Pritchard e não tenho experiência com ele, tá? Minha restrição com ele é justamente a técnica de aplicação, tá? A descrição da técnica de aplicação já dói só da gente descrever, né? De você vai profundo com uma agulha longa, até a mesma agulha de hack, você bate no periósteo, no quadril, volta 1 centímetro, injeta e vai fazendo isso em leque. Então, são algumas batidinhas no periósteo da gestante. Uma solução altamente concentrada, então, que é a solução de 50% que a gente usa para fazer a injeção intramuscular. Então, ela carrega consigo maior dor e maior isquemia de tecido, maior necrose de tecido. Então, eu, pessoalmente, eu não gosto nem tenho experiência, tá? Ele é consagrado na literatura como um esquema muito seguro para pacientes que estão em locais onde eu não tenho como monitorizar ou que eu vou trabalhar com uma transferência longa de ambulância, porque aí eu não estou correndo o risco de infundir quantidade errada, de correr um soro que era para correr a 100 ml hora, ele corre a 200 ml hora ou menos, tá? Então eu consigo dar ter um maior controle da dose que está sendo aplicada, mas com essa questão da aplicação. Procurei muito, quando a gente estava construindo esses pacotes para o projeto Todas as Mães Importam, a gente procurou muito outras alternativas da técnica de Pritchard, de dividir em vários grupos musculares, tudo. Não encontramos absolutamente nada, tá? Então não temos essa comparação se é a mesma coisa ou não, né? Eu fazer uma parte no vaso lateral, uma parte no glúteo, uma parte no deltoide, se tem algum benefício. Então, essa resposta não tenho para dar. O que a gente tem na literatura é o esquema clássico descrito da injeção profunda, tudo no mesmo músculo. Perfeito, muito obrigada. Antes de passar para o pessoal que está participando, eu gostaria de que você trouxesse uma gestante que chega num quadro hipertensivo severo, com um feto não viável, e a decisão do profissional é por realizar um parto cirúrgico, e queria que você trouxesse essa questão aí do risco materno, o feto não estando viável. Nesse caso, Adriana, que você descreve, quadro em que a deterioração materna está acontecendo, independente da idade gestacional, uma das medidas de tratamento é a interrupção da gestação. Então, quando eu falo de uma interrupção de gestação em idades gestacionais em que o feto já tem viabilidade, eu estou ali trabalhando com nascer um prematuro, em que eu vou dar cuidados neonatais para melhorar a sobrevida, diminuir a morbidade desse feto. Agora, nas condições em idades gestacionais pré-viáveis, a indicação do tratamento ela continua. Eu continuo precisando da interrupção de gestação naquelas mulheres que estão se agravando, que estão deteriorando. Então, aquela mulher que fez uma eclâmpsia com 23 semanas, eu simplesmente fazer sulfato de magnésio e deixá-la na enfermaria, eu não vou melhorar o prognóstico fetal e eu vou aumentar o risco de óbito dessa mulher cada vez mais. Então, eu vou ter que trabalhar com a interrupção de gestação aqui realmente como forma terapêutica. E aí a gente entra dentro daquilo que está autorizado em lei para interrupção de gestação, né, que são as condições para preservar a vida da mulher. Tá? Então, nesse sentido, a interrupção está autorizada, ela deve ser conversada com familiares, é uma condição de urgência, tá? Mas ela não deve ser colocada de lado pensando numa melhora de prognóstico fetal.
Tá? Nesse tipo de situação, eu querer ganhar 1 dia, 2 dias, pode significar uma nova convulsão, AVCH e óbito dessa mulher. Muito obrigada, professor. A última pergunta, prometo, nesse caso de o cuidado centrado na mulher, né, no caso da gestação já ter sido, se evoluir para um óbito fetal, a conduta se mantém? Adriana, aí a gente tem poucas respostas, tá? Entendo óbito fetal, tá? Em tese, o trofoblasto passa a ter uma menor ativação, eu começo a ter uma diminuição dos fatores que levam à vasoconstrição, a piora, eu teria uma liberdade maior para uma indução de trabalho de parto por tempos mais prolongados, tá? Poderia ficar no horizonte. Só que eu vou ter que individualizar muito, porque isso não é verdade para todo mundo. Às vezes o óbito fetal ele acontece como decorrência de um agravamento agudo e rápido do quadro materno. Então, aí eu querer ganhar tempo para fazer uma indução de trabalho de parto não se justifica. Tá? Então, eu vou ter sempre que avaliar caso a caso. Não vai dar para falar, ó, teve um óbito fetal, induze ponto porque o trofoblasto não está mais ativo. Não, às vezes eu tô com aquela mulher ali com pressão de 20/14, com função renal com creatinina de 2, 2,5, tenho uma estou fazendo uma síndrome HELP, eu resolver o mais rápido possível, muitas vezes vai ser o melhor caminho. Muito obrigada. Por gentileza, agora, a doutora Cláudia já estava chacoalhando bastante a cabeça em relação ao esquema Pritchard, né, doutora Cláudia? Deixo vocês todos liberados para trazer a discussão, trazerem perguntas, fiquem à vontade. Então, você sabe, parabéns, e o Caio, tipo assim, amei sua aula, você é super didático, maravilhoso. Você sabe que hoje, quando a gente fala que a gente usou Pritchard, denuncia a nossa idade, né, Adriana? Então, ele estava dizendo que não tem experiência. Quando eu me formei, eu pareço aqueles professores, quando eu me formei, né? Eu estava discutindo aqui com a doutora Sônia, né? A doutora Sônia ainda foi minha veterana na faculdade, e a gente usava, porque não tinha bomba de infusão, eram outros tempos. Eu me formei em 90, né? Então, eram outros tempos, e a gente usava com aquela agulha de hack, entrava, e realmente era super doloroso. Isso não tem o que falar, né, gente? Era super doloroso. Mas é o que a gente fala, às vezes você está num lugar que você não você precisa saber, porque você está num lugar onde você não pode lançar mão do outro esquema, é uma ferramenta que você tem, né? E elas iam muito bem, era um esquema, ia muito bem mesmo. Então, assim, a gente acha até curioso, porque ele é novinho, eu não tenho experiência. Eu pensei, poxa, eu tô tão velha que eu cheguei a ter experiência com o Pritchard, por isso que eu estava balançando a cabeça, estava assim, falando da minha idade. Eu e a doutora, a gente estava comentando isso, estamos velha. Mas, olha, parabéns, eu adorei. O esquema é isso mesmo. É assim, uma coisa que o que mais mata no município de São Paulo é a hipertensão, tá? A gente tem visto o grau de gravidade, parece que tem piorado, o comportamento da doença está diferente, talvez pelas comorbidades associadas. Realmente, a violência da hipertensão tem mudado ao longo desses anos e ultimamente parece que está assim absurda, e a gente vê que muitas dessas pacientes são classificadas como o risco está erroneamente classificado no começo, e essa pegada inicial para fazer esse ajuste que você falou é muito importante, e as pessoas têm que entender que esse ajuste ele é dinâmico a cada consulta, eu tenho que voltar, eu tenho que reclassificar, eu tenho que ver aquela tabelinha do peso, aquele gráfico que está sempre em branco, eu sempre bato, aquele gráfico está lá para ser preenchido, né? Porque ele é visual, eu bato o olho, eu sei se ganhos de peso, às vezes 3 quilos de uma semana, como a gente chegou a ter pacientes falecidas aqui no Comitê de Mortalidade. Então, é muito importante também, quando chega no hospital, e eu fiz
o curso com o pessoal de Rios, do IHI, né, que você até comentou, o reconhecimento, o resgate, aquela classificação inicial de risco, porque eu não posso dizer que a história no final vai ser diferente, mas com certeza eu vou ter uma assistência muito mais eficaz, rápida, objetiva, se eu usar os 4 R's, do reconhecimento, do resgate, reconhecimento, reclassificação e referenciar se necessário. Então, assim, é muito importante aquela pegada inicial da paciente no pronto-socorro, isso que eu sempre bato lá no hospital. Obrigada, gente, olha, maravilhoso, amei, tá? Obrigada, doutora Cláudia. Dr. Marcos Tadeu está de câmera aberta, por favor. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer novamente de ter aqui você com a gente. E eu queria tirar uma dúvida, professor Caio. Em relação ao uso do AS, você colocou que até 16ª semana a gente vai ter uma proteção aí de 60%. A minha pergunta é para aquela gestante que de repente chegar com 17, 18, 19, não vale a pena, a gente sabe que não vai ser os 60%, porque o corte está aí nas 16 semanas, mas eu queria que o senhor comentasse até onde vale a pena nessa gestante que chega tardiamente, ou mesmo que o obstetra perdeu esse tempo, esse time, de até quando valeria a pena ele estar entrando. Perfeito. Então, vamos lá, Cláudio, não é pela idade, não sou mais já tão novinho. É que aqui no serviço onde eu fiz residência, não se usava PRIT, tá? Mesmo quando não tinha bomba de infusão, a gente trabalhava com microbolos, a gente ia fazendo 1 grama por hora a cada hora. Então, a gente nunca usou, tá? Nem quando eu era aluno, nem quando residente, nem antes. O pessoal da USP São Paulo é entusiasta do Pritchard, né? Muita gente usa até hoje. Eles têm uma experiência maior e acaba que influenciam outros serviços também. Com relação ao AS, Marcos, a sua pergunta é ótima, tá? Eu tinha essa observação no slide, eu tirei de propósito, tá? Como eu sei que às vezes as pessoas printam, tiram foto da tela, eu gosto de deixar esse assunto para o momento da discussão, tá? Os trabalhos iniciais com AS, eles foram trabalhos muito sem padronização, tá? Então, quando você for buscar os trabalhos da década de 90, começo dos anos 2000, você vai ver que o AS foi estudado introduzindo ele até 30 semanas, 32 semanas. E alguns trabalhos pequenos mostravam algum efeito residual do uso do AS. Mas o que quando foi juntado todos os dados, foi observado? Quanto mais tardio a introdução da AS, menor era o efeito, tá? De ganho de redução. Então, se você for relembrar, a primeira meta-análise que saiu do uso do AS para prevenção de pré-eclâmpsia, ele tinha encontrado uma redução em torno de 11% nos quadros de pré-eclâmpsia. Foi aquela brochada geral, né? Todo mundo estava super empolgado em, nossa, vou conseguir prevenir essa doença, tudo, vem a meta-análise e bota lá, 11% de redução. E aí que foi as primeiras críticas, porque essas meta-análises questionaram muito a questão da falta de organização, né? Toda idade gestacional era válida, no mesmo trabalho o paciente que tinha entrado com 10 semanas e com 30 semanas. Então, a partir dessa meta-análise foram feitos trabalhos já mais organizados. Hoje, o trabalho que mais contribui em amostra para essa meta-análise que eu mostrei para vocês é o estudo ASPRE, que é do grupo do Nicolaides, que ele usou a dose de 150 miligramas, e ele separou a análise até 16 semanas do restante, tá? E ele mostrou que entrando com até 16 semanas é onde eu atinjo o máximo do efeito da medicação. Qualquer coisa a partir das 16 eu já estou tendo uma queda muito substancial. Então, qual que é a separação de cenário? Eu acho que a sua pergunta foi extremamente adequada nisso, porque ela já vai exemplificar a minha resposta. Captação tardia de pré-natal. A gente não gostaria que acontecesse, mas ela infelizmente acontece. Então, aquela mulher que diagnosticou a gravidez com 20 semanas, com 22 semanas, com 18 semanas, é melhor eu deixar sem AS ou prescrever o AS? Não tem dúvida, se ela tem fator de risco, prescreva o AS. O meu benefício ele vai ser mais marginal, eu vou ganhar menos com ele, mas eu tenho algum ganho.
E aí a sua pergunta foi super feliz porque você colocou já o nosso lado, né? Isso eu estava distraído e esqueci, né, do negócio. Isso a gente não pode deixar acontecer. É por isso que eu tirei do slide. Tá? Porque quando eu deixava isso no slide, volta e meia vinha nos comentários, então beleza, se eu não lembrei na consulta de 16, eu posso prescrever na de 20, posso prescrever na de 22. E isso não é para acontecer, tá? Primeiro contato dessa mulher com o sistema de saúde, ela tem que fazer o rastreamento de risco com a estratégia que for viável para aquele cenário, tá? Qualquer que seja, e aí ela faz a prescrição naquele primeiro momento, tá? Eu acho que a vantagem da prescrição do AS cálcio baseada nos fatores de risco maternos, ela tem a praticidade de que não tem desculpa. São 10, 12 coisas para você perguntar para ela, né? Fazer uma listinha, perguntar se ela tem alguma coisa, e prescrever ou não, né? Não tem custo nenhum, ninguém vai ter desculpa de, é caro, é inacessível. Imprimir uma folhinha, anotar num post-it, fazer um checklist para pôr no prontuário e ponto, eu não tenho gasto nenhum. Pressão arterial média já agrega, né? Eu fazer a medida da pressão arterial média me agrega. Porém, alguém pode argumentar, nossa, mas a técnica da pressão arterial média é fazer 2 medidas em cada braço, fazer o cálculo da PAM baseado na média das pressões, eu tenho que atender uma consulta a cada 10, 15 minutos no posto de saúde, isso fica meio impraticável de eu conseguir fazer. Se essa não é a sua realidade, eu consigo atender consultas com um pouco mais de calma, de tranquilidade, incorpore a pressão arterial média. Estou num cenário de atenção suplementar, ou estou num cenário em que eu tenho acesso ao doutor de artérias uterinas, porque eu estou num AME que tem um ultrassonografista ali por perto, eu estou na maternidade de alto risco que tem ali alguém para fazer, incorpore o Doppler de artérias uterinas no ultrassom de primeiro trimestre. E se você tiver num cenário de atenção suplementar, hoje entrou no rol da ANS o PAPA, né, que é um dos marcadores que entra no teste triplo ali que o Nicolaide sugere. E ele está na cobertura dos planos de saúde. Então, hoje, uma paciente que está na saúde suplementar, ela pode ter acesso ao rastreamento completo, tá? Mas eu vou adequando de acordo com o meu cenário. O mínimo do mínimo, o que é? Fazer o questionário. Esse é o mínimo do essencial, que é a mensagem que eu quero fazer para vocês. Aqui em Ribeirão Preto, a gente percebeu muito a mudança do perfil da doença, tá? A gente tem, nos municípios que aderiram ao protocolo da enfermeira questionar e já fazer a prescrição, diminuiu muito a chegada de mulheres com quadros de pré-eclâmpsia no pré-natal e quadros de intercorrências. Então, vale muito a pena. Não é o melhor dos cenários, mas você, num local, né, numa realidade em que a gente ainda perde muita mulher por pré-eclâmpsia, a gente conseguir reduzir a incidência, conseguir reduzir a gravidade, isso é o nosso ganho principal. Eu só queria fazer uma colaboração em relação ao sulfato de magnésio. Eu também sou um pouquinho mais antigo. E em 90 eu usei por um determinado tempo o sulfato de magnésio intramuscular. E vou dizer, doía tanto na gestante como em mim. Se a gente puder evitar, você tem o endovenoso, eu sinceramente não vejo justificativa. Agora, numa situação, tive uma vez uma ex-residente que me ligou do Nordeste, numa situação do interior, que ela estava numa cidade do interior, que ela tinha que fazer o transporte da paciente, 2 horas de ambulância. Aí eu acho que vale a pena o intramuscular. Mas se você puder escolher, você tem condições do endovenoso, eu acho que não tem um porquê o intramuscular. É só uma colaboração. Obrigado. Concordo 100%, Marcos. Vamos dizer, pode estar no nosso arsenal, para uma situação de necessidade, para uma situação específica, a gente conhecer e saber que tem essa alternativa. Mas a gente tem que buscar com que a gente não precise dessa alternativa, né? Que a gente tenha condições de usar o padrão ouro aí. Que ótimo. A doutora Sônia Raquel abriu a câmera, não sei se ela vai trazer contribuição, e eu queria também chamar a professora Inês Púcia, que também teve a experiência com o sulfato de magnésio, para trazer para a gente. Boa tarde a todos, eu quero agradecer
a oportunidade, né, de um tema tão assim, diário, né? A gente trabalha aqui do lado da doutora Cláudia, que faz comitê de mortalidade materna, e é nossa prática marcar reuniões quando o caso é obstétrica direta, por qualquer uma das causas, mas prevalentemente hipertensão, hemorragias, etc., a gente vê que é uma morte totalmente evitável. A minha pergunta, professor, é o seguinte: a gente tem aqui na rede, né, 51 mil gestantes sendo atendidas, e a nossa prevalência de gestantes de risco é um pouco maior do que na literatura. A gente chega a 13%, 14% de diagnóstico de gestante de risco pelos mais diversos motivos. Então, eu gostei, eu copiei os bundles, tudo, mas no dia a dia da UBS, e aí o Dr. Marcos Tadeu recebe essas pacientes, né, da rede, eu gostaria de saber como que vocês trabalham isso, a partir da premissa que quem recebe essas pacientes o corpo de enfermagem ou o médico da estratégia. Nós temos, acho que provavelmente uns 300 a 400 ginecologistas na rede. O pré-natal de risco, ele não é da direta, ele é um pré-natal de risco contratado. Então, às vezes, o pré-natalista de risco, ele cumpre plantão. Então, eu não tenho na minha rede de pré-natal de alto risco um pré-natalista todo dia. Eu tenho uma vez a cada 2, 3 dias. Então, esse é o nosso cenário, né? O doutor Carlos Vega, que ele é, né, o mentor, ele é a nossa referência há muitos anos do Comitê de Mortalidade Materna, ele escreveu bundles, esses bundles nós colocamos nos hospitais, na rede pública, na rede básica e tal. Eu queria entender um pouquinho com você se a simples leitura do bundle teria, né, resultado, e que mais que vocês poderiam propor em relação ao conhecimento desses bundles. Obrigada. Sônia, muito bacana a sua pergunta, porque ela já vai para um outro plano da discussão. Algumas coisas me frustram, tá? Nessa jornada. Eu tenho aí alguns anos de atuação na gestão também. Primeiro que, minha experiência na implementação desses bundles, o ponto mais frustrante foi o ponto mais resistente da cadeia para a implementação dos bundles foram os especialistas, tá? Os ginecologistas obstetras, nossos colegas especialistas. Quem foi menos resistente? Enfermagem e médico de família. Tá? E até mesmo alguns clínicos gerais que nem faziam PSF, eram só o clínico do posto, foram mais receptivos e compreensão e atuar na doença. Minha leitura é de algumas questões aí. Uma é a insegurança que muitos profissionais têm em mudar, né, de estar acostumado, estar na sua zona de conforto, trabalha daquela forma sempre, prefere continuar trabalhando. E outro, o especialista ter um excesso de confiança de que sabe manejar as intercorrências. A gente sabe manejar as intercorrências, né? Ou pelo menos deveríamos saber. O problema é que a gente manejar tudo lindo, perfeito e maravilhoso não vai atingir o mesmo nível de tratamento, de resultado, que eu prevenir a complicação de acontecer, né? É muito melhor eu não deixar aparecer a eclâmpsia do que eu tratar a convulsão. É muito melhor eu evitar o descolamento de placenta do que eu fazer uma cesárea de emergência, transfundir e fazer uma esterectomia por um útero de Cuvier. Tá? Então, essas são as minhas duas leituras. Agora, complementando aí da resposta, e aí ainda compartilhando frustrações, coisa que a gente vê muito, né? Encaminha-se a paciente para o alto risco e a atenção primária tende a lavar as mãos com o segmento dessa paciente. Coloca ela como responsabilidade da referência secundária terciária e a atenção primária fica ali só no backup, esperando nascer e voltar para o puerpério. Não.
Se eu tenho alto risco disponível a cada 2 dias, a cada 3 dias, a atenção primária tem que estar prontamente disponível para dar continuidade no cuidado em conjunto, numa forma de um matriciamento com o nível superior, tá? Uma troca de informações. Outra frustração que vem muito. Quem trata a gestação de alto risco, quem deveria tratar a gestação de alto risco, é o ginecologista obstetra. Não é o ginecologista obstetra especialista em gestação de alto risco. Na prática, o que a gente vê é isso, né? Você tem obstetras que especializam em alto risco e só eles colocam a mão. Mas tem muita coisa que deveria ser o ginecologista obstetra que manejasse. Não tem sentido eu querer que tenha um especialista em pré-eclâmpsia se eu tenho ginecologista obstetra. Se o obstetra geral não serve para tratar pré-eclâmpsia, ele está na especialidade errada. Seria um cardiologista falar que não, eu não atendo, eu não trato hipertensão, eu só trato paciente com insuficiência cardíaca, eu só trato o paciente que tem uma tensão, uma DAC triarterial, né? Então, a gente está caminhando para um excesso de especialização patológica que começa a aumentar o risco das nossas gestantes. Nós temos aí uma rede que você colocou que tem cerca de 500 ginecologistas obstetras. Era para estar nadando de braçada com a disponibilidade de profissional para trabalhar com alto risco, em parceria com os ultra especialistas. E aí, com o fato de ter a disponibilidade do bundle, você me fala, ter o bundle disponível para os profissionais é suficiente, né? O profissional lê o bundle é suficiente? Não. A resposta é não é. E aí vou colocar ao lado da experiência em gestão. Não é porque eu implementei uma mudança, que eu escrevi, coloquei e disponibilizei, que essa mudança está pronta, implementada e tendo resultado. Eu preciso acompanhar isso. Eu tenho que coletar indicador. Dessa vez eu nem coloquei indicador na aula, porque eu coloco em todas as outras, né, Adriana? Toda vez eu coloco a lembrança do indicador. Quem está implementando a mudança tem que acompanhar, tá? Porque eu não sei se o fato de eu ter disponibilizado o bundle de identificação e profilaxia na atenção primária, se esse bundle está sendo aplicado. Então, eu preciso ter uma noção de quantas consultas de primeira consulta de pré-natal foram atendidas naquela unidade, de preferência por profissional. Quantas tiveram a aplicação do meu score, da minha classificação de risco? Dentre as que tinham classificação de risco, quantas receberam prescrição de AS? Só nesse nível de detalhamento do acompanhamento de gerência dessa unidade, que eu vou saber se está funcionando ou não. Porque lembra, se eu preciso tratar 70 para prevenir um caso de pré-eclâmpsia antes de 32 semanas, se eu falhei em metade das gestantes do posto, eu deixei escapar um monte que pode ter. Tá? Eu não estou atingindo o meu número necessário para tratar, eu estou perdendo a amostra pelo caminho. Então, eu sei que é difícil operacionalizar esse acompanhamento de indicadores, não é tarefa fácil. Tá? Talvez eu tenha que trabalhar com o engajamento da gerência de cada unidade, talvez com o engajamento do profissional de cada unidade, talvez eu trabalhar com ferramentas de logística que me facilitem. Então, vou ter um formulário específico para classificação de risco na primeira consulta, ou se eu trabalhar com prontuário eletrônico, eu vou trabalhar com um banco de dados em cima desse prontuário eletrônico para eu acompanhar. Então, usar ferramentas mais simples para que eu possa acompanhar. Eu posso ter surpresas de chegar, nossa, estamos com um protocolo lindo, maravilhoso, cheio de bundle, cheio de fluxograma colorido, visual, simples, objetivo, e que ninguém está nem olhando, porque está lá fazendo arroz com feijão de sempre, e aí, por isso que eu coloquei aquela frase, os sistemas são desenhados, perfeitamente desenhados para obter os resultados que obtém. Se eu não modificar, engajar o profissional na ponta de que ele precisa mudar, e eu mostrar para ele que ele não está mudando, porque às vezes eu já li o bundle, eu sei o que eu tenho que fazer e não faz. Né? Eu tenho que mostrar com dados o que é feito. E cuidado com as ciladas também, tá? Vamos lá, no hospital eu posso implementar um acompanhamento de auditoria se eu estou sulfatando todo mundo que precisaria de sulfatação. Mas se eu partir o meu banco de dados para saber se eu estou sulfatando ou não, aquelas em que eu tenho prescrição na farmácia de sulfato de magnésio, a minha amostra está viciada, eu estou só pegando aquelas que foram sulfatadas. Aquelas que tinham indicação de sulfato de magnésio e não foram sulfatadas, eu nunca vou descobrir. Tá? Então, aí entram as ferramentas gerenciais dentro do gestor da unidade, do gestor do hospital, do gestor do sistema, em ter ferramentas para identificar e acompanhar. Tá? Porque senão a gente vai ficar sempre com a frustração aí, nossa, como membros do comitê de mortalidade, em que a gente pega os casos de óbito, fala, pelo amor de Deus,
não foi feito AS para essa paciente, ela tinha 5 fatores de alto risco e não foi feito AS para ela. Eu tinha essa paciente que a pressão estava deteriorando em cada consulta e não foi feito nada. Então, a gente tem que ir em nível de gestão, no plano gerencial, trabalhar com ferramentas para melhorar o desempenho e garantir a melhoria do sistema. Isso quando não é feito sulfato, né? Desculpa, Adri, isso quando não é feito sulfato, né? Que é tristeza total da gente aqui. É isso que eu ia falar. Ouvir o Caio agora, professor Inês, eu já te passo a palavra, prometo. Mas assim, a Cláudia sabe que eu vou dizer que a gente até se emociona, porque quando a gente faz vigilância do óbito, a gente vê que são, desculpem o que eu vou falar, mas muitos são verdadeiros assassinatos, porque isso que você trouxe da implementação, implementar uma estratégia não garante que ela esteja sendo sustentada, isso é fato verídico, e a gente coloca muita questão do gestor, né? Então, assim, corresponsabilizar o profissional não é uma tarefa fácil, porque ele entender o papel dele na prestação de serviço, na produção cuidada, entendendo todo o contexto que o indivíduo que está dentro do ciclo gravídico puerperal inserido, ele tá na rede, ele não é só do hospital, ele não é só da atenção primária, ele é de todo mundo. Então, quantos profissionais precisam entender isso? E entender que a partir, por exemplo, desta aula de hoje, quais os movimentos que serão feitos a partir de tudo que a gente aprendeu aqui? Porque é isso que você disse, não basta ter o bundle, não basta ter a capacitação, discutir o processo, mas qual o próximo passo a partir deste fórum de hoje? Então, é isso que a gente tenta levar. Então, de verdade, gratidão pela sua aula, pelas suas palavras, doutor Caio, muito obrigada. Professora Inês? Oi, boa tarde. Opa, estão me ouvindo? Sim, sim. Oi, boa tarde, Adriana, muito obrigada. Professor Caio, foi maravilhosa a sua aula, até me manifestei aqui, uma gratidão enorme por compartilhar o seu tempo e seu conhecimento conosco. E sobre a minha experiência com o uso do esquema Pritchard, né? Foi muitos anos atrás, eu era bem jovenzinha, recém-formada, trabalhando no hospital de periferia aqui da região do ABC Paulista, em Mauá, e nós tínhamos uma outra realidade social, quer dizer, não tão diversa assim, mas em relação à cobertura, né, dos nossos atendimentos, cobertura pré-natal, uma precariedade imensa, e as mulheres chegavam em uma situação de grande vulnerabilidade e risco no hospital. Então, o recurso que tínhamos era realmente esse. Ainda bem que as coisas mudaram, que hoje a gente está discutindo os bundles, né? E todas essas novas possibilidades de cuidado. Era um esquema muito difícil, eu acho que e ainda bem que ele é experimentado em algumas situações, em algumas universidades, porque eu acho que colocar isso na prática hoje praticamente é inviável. São 20 minutos de aplicação, com dose controlada no relógio, a cada minuto, administração em leque, né? Monitorando todos os parâmetros da paciente. Então, era uma situação muito difícil, só aplicado mesmo por nós enfermeiras, e com todo um esquema, né, de cuidado em torno. Então, ainda bem que a nossa situação hoje é completamente diferente em termos de terapêuticas, né? Mas está aí, é um esquema que pode ser realmente uma alternativa em algumas circunstâncias, né? Acho que a gente não pode abandonar nenhuma das possibilidades, né? E ainda bem que o sulfato voltou, né? Porque teve um tempo que nós ficamos aí, né, com um questionamento sobre o uso dele. Ainda bem que ele voltou a ser padrão ouro. Obrigada pela oportunidade, de falar aqui. Um abraço a todos. Obrigada, professora. Pessoal, mais alguém? Em resposta a todos, eu já solicitei o material para o professor Caio, tá bom? Vou encaminhar para vocês, só vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência comigo, porque meu time é de uma pessoa, eu... Mas eu vou fazer isso o mais rápido possível. Coloquei no chat a nossa próxima aula, que será com a professora Carol Salles, tá bom? Trazendo a abordagem da nova lei da laqueadura. Nós teremos uma experiência do pessoal do Hospital Geral de Pedreira, trazendo aí procedimento já efetivo em matriciamento com a equipe multiprofissional, que aborda a mulher no parto vaginal.
e agradecer a presença de todos até o momento, em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal. Professor Caio, suas considerações finais, por favor. Bom, espero ter podido aí contribuir, né? Tentei trabalhar duas coisas complementares, né? Então, repassando a teoria das condutas que devem ser feitas aí na gestação, desde o começo até o fim com relação à hipertensão, passando ali por sugestões de maneiras diferentes da gente manejar e implementar as coisas. Então, espero que tenha contribuído, espero que a gente saia da nossa esquizofrenia profissional de quando a gente está no hospital, a gente fala mal do pré-natal, quando a gente está no pré-natal, a gente fala mal do hospital e não percebe que o cuidado é uma coisa contínua, que isso precisa ser trabalhado em conjunto, e que lembre que para a gente poder evitar essas mortes por hipertensão, a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto, tá? Não adianta eu lá no alto risco pedir para que ela peça apoio da unidade de atenção primária para fazer curva pressórica, e o pessoal da atenção primária falar que não tem tempo, não tem equipe para isso, e deixar essa paciente sem esse cuidado, sem essa proximidade. Então, estou à disposição, mandei o link no chat aí de onde estão os materiais dos bundles todos, aí para vocês poderem acessar, que tem as respectivas bibliografias, e fico à disposição por e-mail. Muito obrigada, professor. Já disponibilizei nos nossos grupos o link que você compartilhou. Gratidão a todos. E lembre-se, sozinhos vamos mais rápidos, mas juntos vamos mais longe. Vamos lutar pela saúde dessas mulheres, desses bebês. Até semana que vem. Um abraço. Obrigada.